Olá, pessoal. Elias Reis, psicólogo escolar. Hoje eu vou falar desse um pouco, né, desse decreto não, desculpa, portaria do MEC número 421, saiu agora dia 15 de maio de 2026, que visa regulamentar o decreto 12.686 de 2025, que trata da questão da educação inclusiva. Eu vou falar um pouquinho dos dois, mas antes, gostaria de pedir aí que você já dê o like, compartilhe esse vídeo quando terminar e deixe seu comentário sobre o que você acha que é a educação inclusiva. Mas eu já vou responder aqui. Primeiro começo com isso, né? O que é uma educação inclusiva? Educação inclusiva parte do conceito de realmente prover condições para que aqueles estudantes que têm algumas, vamos dizer assim, condições diferenciadas da grande maioria, de ter acesso real ao aprendizado. Né? Em específico, as pessoas que têm deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Né? Então vamos pensar aqui o que seria aí esse público. Né? Então vamos lá. Pessoas com deficiência, né, são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Tá? Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam quadros de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento das relações sociais na comunicação ou estereotipias motoras, muito aí associado ao autismo. E alunos com altas habilidades de superdotação são aqueles que representam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, sejam elas área intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Certo? Então é isso. Esse é o público-alvo, né, da educação inclusiva. Ano passado saiu o decreto número 12.686, né, que foi em 2025, que institui a Política Nacional de Educação Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial e Inclusiva. Então, estabelece aqui as condições para que seja realizado esse trabalho nas escolas, nas redes públicas, não é? E foi posteriormente regulamentado, como eu disse, pela portaria do MEC número 421 de 15 de maio de 2026. Eu vou dar dois destaques aqui sobre a questão eu vou fazer alguns destaques. Primeiro, a questão do como se entende qual estudante, como se pode se comprovar qual estudante vai ser alvo desse trabalho. Existe um entendimento aí na educação de que para poder fazer a inclusão deles no atendimento educacional especializado e, inclusive, para promover o serviço de profissional de apoio, né, que teria que ter um laudo médico. Porém, eu tenho aqui essa nota técnica de 2014, que é a 04 de 2014 do MEC.
Essa nota técnica, por que eu estou me referindo a uma nota técnica mais lá atrás? Para dizer para vocês que essa necessidade de ter laudo médico provavelmente nunca existiu. Na realidade, foi uma forma em que as redes de ensino, sejam municipais, estaduais ou outras, e até mesmo as privadas, entenderam de fazer uma avaliação, de pedir uma avaliação para ser subsidiado esse entendimento de necessidade. Porém, isso nunca foi exigido, pelo menos não a partir dessa nota técnica. E eu vou ler aqui para vocês um trechinho do texto para vocês entenderem bem claramente que o quanto que foi violado já pelo menos desde 2014, né, essa condição. Ela diz, parte do texto diz o seguinte: neste liame não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico, diagnóstico clínico por parte do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação, uma vez que o AE caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o estudo de caso, a primeira etapa da elaboração do plano de AE, se for necessário, o professor do AE poderá articular-se com os profissionais da área da saúde, tornando-se laudo médico, nesse caso, um documento anexo ao plano do AE. Por isso, não se trata de documento obrigatório, mas complementar quando a escola julgar necessário. O importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não poderá ser cerceado pela exigência de laudo médico. A exigência de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, para declará-lo no censo escolar, público-alvo da educação especial e, por conseguinte, garantir-lhes o atendimento de suas especificidades educacionais, denotaria imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento do direito. Entendido, pessoal? Ficou bem claro que nunca foi exigido por parte do MEC um laudo médico para fazer a inclusão desse estudante, não é? Então, vamos lá. Isso é uma negação de direito. As escolas, quando pedem um laudo médico para prover um profissional de apoio, por exemplo, ela está negando o direito. Se ela diz que é exigência, ela está negando o direito. Agora, existe outro aspecto da inclusão, que é o seguinte: há uma diferença entre integrar e incluir. Simplesmente colocar primeiro, se qualquer prática, primeiro pede o laudo médico, vem o laudo médico. Através do laudo médico, as secretarias de educação estabelecem parâmetros ali. Tal questão precisa, tal questão não precisa. Tal condição precisa, tal condição não precisa. E aí se atribui um professor de apoio ali, que, em geral, tem um grave problema, que essa professora de apoio, não, desculpa, profissional de apoio. Esse profissional de apoio tem que ser conhecedor do caso para poder lidar com aquele estudante. Ok? Então, aí tem que verificar outra questão. Quando eu falo de integrar é uma coisa, incluir é outra. Integrar é você colocar dentro de um contexto. Você simplesmente colocar lá dentro de um contexto. A inclusão só vai acontecer realmente se, quando essa integração ela estiver associada à promoção de condições
ideais de acesso, permanência e condições necessárias para o aprendizado desses estudantes. Se isso não acontecer, não é inclusão. Então tem que ter as condições físicas, educacionais, técnicas necessárias para isso. E, inclusive, esses profissionais têm que ter formação para isso. Se o professor, seja ele regente, seja a equipe escolar, seja quem for, não tiver condição de lidar com esse estudante, ele está incorrendo em uma violação de direito. Ponto número 1. Então, são exigidos aí 2 documentos, o PAEE, tá, e o PEI. O PAEE, ele é um documento que faz o registro do estudo de caso e deve conter, no mínimo, a definição de materiais e recursos para eliminar e minimizar as barreiras do contexto educacional, a avaliação da necessidade e da capacidade de disponibilização de recursos da tecnologia assistiva e comunicação aumentativa e alternativa, a avaliação das necessidades de oferta de profissional de apoio escolar, tradutor e intérprete de Libras e guia e intérprete, e as demandas para a formação em educação especial inclusiva para o acionamento da rede de proteção social, quando for o caso. E o PEI é o documento que contempla o plano de acessibilização curricular, devendo conter, no mínimo, as atividades a serem desenvolvidas ou em outros espaços organizados para o OE e sua articulação com o professor regente e demais profissionais da unidade escolar da educação básica nos diferentes espaços. As medidas de acessibilidade curricular, didático-pedagógica e avaliativa quando indicadas pelo estudo de caso. As estratégias de acompanhamento e de monitoramento do plano e o registro das devolutivas às famílias. Tá? Ao profissional de apoio compete atuar em consonância com o PAE e o PEI nos termos do artigo 14 do Decreto 12.686 de 2025. Ele vai auxiliar no apoio à locomoção de forma a assegurar o acesso e a participação dos estudantes em todos os espaços e atividades pedagógicas, no apoio à higiene e à alimentação, observando o respeito à dignidade ao corpo, à privacidade, ao tempo e às escolhas dos estudantes, no apoio à integração social e à comunicação a partir do reconhecimento das diferentes formas de expressão dos estudantes e da pluralidade dos meios e modos de comunicação e no apoio à utilização de tecnologias assistivas, recursos de acessibilidade e demais recursos indicados no âmbito do AE, de modo a favorecer o convívio entre os pares e a livre expressão dos estudantes nas atividades dos espaços escolares. Entendido, pessoal? Então, é isso. E agora eu vou falar sobre o papel do psicólogo escolar nesse contexto todo. Porque eu tenho aqui um documento, que é o documento de subsídios para a implementação da Lei 13.935 de 2019, elaborado pelo próprio MEC, tá? E lá diz o seguinte: as atribuições dos profissionais da equipe multidisciplinar, que são atividades de assessoramento técnico e apoio permanente que envolva a participação dos profissionais de psicologia e civil social nos processos de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, programas e ações lideradas pela Secretaria de Educação. Nos processos de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de programas de ações lideradas por órgãos de gestão regional das redes de ensino que se destinam principalmente à melhoria das condições que estruturam o processo de ensino e aprendizagem de seus resultados. Nos processos de gestão escolar, de acompanhamento, de mediação das relações sociais e institucionais, de mediação das relações sociais e institucionais experimentadas nas unidades educacionais e de articulação, encaminhamento e acompanhamento das situações que exigem a colaboração do serviço de saúde, assistência social e outros serviços do sistema de garantia de direitos. Tá? Tal atividade de apoio, assessoramento, participação deve estar junto com a gestão de rede de ensino dos órgãos regionais da educação e das unidades educacionais, visando também a articulação e integração da escola à rede de ensino, às demais instituições que compõem as redes de proteção dos
nos territórios, certo? Agora, especificamente, é necessário também apoio, assessoramento técnico, participação junto às equipes gestoras das orientação à equipe docente, com vistas à melhoria continuada das práticas pedagógicas, auxiliando no entendimento de aspectos não pedagógicos que influenciam o processo de aprendizagem e na prevenção e minimização dos problemas que comprometem o seu êxito. Certo? Especificamente dos profissionais da psicologia, contribuir com as equipes técnicas da Secretaria de Educação, com as equipes gestoras das escolas em processo de formação continuada dos profissionais da educação. Então, para atender esse plano, essa política nacional de educação inclusiva, é necessário que os psicólogos e assistentes sociais participem de todo esse processo, né? Inclusive para apoiar a questão do desenvolvimento dos educandos, e com relação a que ele fala exclusivamente de participar da elaboração dos instrumentos relativos à avaliação das habilidades e competências dos educandos, estudo de caso, plano de atendimento educacional especializado, o PAEE, e o plano educacional especializado, o PEI. Tá? Então, é função do psicólogo fazer uma análise do caso, não é laudo, já vou deixar de claro aqui, o psicólogo escolar não faz laudo de transtorno mental e de nem nada disso. O psicólogo escolar vai auxiliar no estudo de caso, vai auxiliar orientando a equipe na sua formação, na elaboração do PAE e do PEI, para que o estudante tenha o seu desenvolvimento garantido, vai auxiliar a orientação da família, no caso de como vai lidar com a questão, principalmente a parte educacional, vai auxiliar também nos devidos encaminhamentos para a rede de apoio, fazendo essa articulação com a rede de apoio. Então, o psicólogo escolar e a assistente social também vai fazer a parte dela, né, em todo esse processo. Então, pessoal, é isso. Espero ter contribuído, auxiliado nesse sentido. E compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam ter acesso a essas informações, para que a gente possa garantir um pleno exercício da cidadania de todos, ok? Principalmente na questão do acesso aos direitos desse público-alvo da educação inclusiva. E se você é psicólogo escolar, está entrando agora na educação, ou ainda não tem firme como você vai lidar com todas essas questões, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu e-mail para você entrar em contato, para que você seja incluído num grupo de estudos e supervisão que eu estou montando para os psicólogos escolares que necessitam de algum apoio na sua prática profissional. É isso, pessoal. Compartilha isso aí, dá o like, deixe seu comentário e até a próxima.